Muita saúde e paz para você e sua família. Deus abençoe você grandemente. Abram a vossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. O livro de Lucas, capítulo 15, é um livro de achado e perdidos. Começa com a ovelha perdida, encontra e festeja assim. Depois a dracma perdida. E agora o filho pródigo, que diz assim, do 11 a versículo 32. Vai dizer assim: o filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, e partiu para uma terra, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou assim a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhes dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundâncias de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhes um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e o matai-o, e o comemos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, achegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhes que entrasse. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegramo-nos e folgamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou sim. Aleluia. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, aqui está a sua palavra, fiel, verdadeira e única. Eu te agradeço por ela. Dá-me entendimento para entendê-la. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui no livro de Lucas vai dizer de um pai que tinha 2 filhos. E o mais novo deles chegou ao pai e disse: Pai, dá minha parte da fazenda, da herança que me cabe, porque eu quero ir embora, digamos assim. Eu quero ir para onde? Eu quero aventurar, digamos assim. O plano desse jovem não era um plano ruim. Ele apenas queria investir, ou quem sabe espelhar em seu pai e crescer mais. Porém, o pai chama os 2 filhos, diz o texto, e reparte entre eles. O pai foi justo com ambos. Passa assim os dias, aquele filho mais novo
ajunta tudo o que tinha e foi-se embora. Ao ir embora, na terra houve uma fome. Digamos que a fome chegou antes, porque quando vem uma grande chuva, primeiro vem o vento soprando a tempestade e estava vindo uma crise na terra. Esse rapaz, com pouca experiência, menos que o pai dele, talvez não tinha percebido essa ventania chegando, ele não sentiu e ele começou a gastar tudo quanto tinha, com as meretrizes, com os amigos, entre aspas, porque há amigos que chegam em você só quando você tem, quando você não tem, eles vão-se embora. E esse jovem encheu de amigos, meretrizes, quando a Bíblia diz meretrizes, é mulheres da vida, se encheu de amigos, gastou todos os teus recursos. A questão do erro nunca está fora, mas está dentro da gente. É a gente que tem que ser transformado. Era ele que tinha que administrar bem o que o pai punhou nas mãos. Porém, agora vem uma fome na terra e ele entra em decadência. E ele arruma um emprego, diz o texto, para cuidar de porcos. E para um judeu cuidar de porcos é uma humilhação, porque eles não comem nem carne de porco. E esse rapaz desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Mas ele caiu em si. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele levantou daquela situação e foi. Meu amigo, eu quero dizer a você, talvez você afastou tanto tempo dos caminhos do Senhor, de conversar com Deus, porque você é filho de Deus. Lá em João 12 diz: todos quanto receberam deu o poder de serem filho de Deus. Lá em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele tem um salário. Tudo na vida tem um salário, e o salário do pecado é a morte. Mas também diz o texto que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse jovem, ele caiu em si. Talvez nós precisamos aprender com esse jovem. Cair em si em meio à crise. Então esse jovem levantou: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E ele levantou e foi. O pai dele sentado, creio eu, na fazenda, observando de longe. E de longe ele vê alguém vindo. E ele descobre que é o filho. E ele corre ao encontro do filho. E ele o abraça, o filho. E ele se alegra. E ele chama o seu servo: trazei depressa roupas, trazei depressa sandálias, traz um anel também, põe no dedo, autoridade ao meu filho, porque filho nunca deixa de ser filho, filho é filho, nunca deixa. E traz também um bezerro cevado, e o matamos e o comemos, o cevado quer dizer o melhor, comemos e alegramos, porque este meu filho estava morto e tinha sim achado, voltou são e salvo. Só que eles começam a se festejar. Tem as músicas, tem as danças. E o mais velho está cuidando do rebanho lá no campo. Chega a hora de voltar, talvez o pai ali preocupado, até agora não chegou. E ele sai por lá de fora e chega o mais velho e está dialogando com um dos servos. Pergunta o servo: por que está acontecendo aí dentro dessa casa? Aí um dos servos disse: seu irmão que voltou são e salvo e seu pai mandou matar aí o melhor bezerro cevado e está se alegrando. E ele ficou triste, o pai sai por lá de fora e encontra ele. E fala: entra filho, digamos assim, o filho: pai, tanto tempo eu te sirvo e nunca transgredi um dos teus mandamentos. Aqui nós precisamos aprender uma coisa, é gratidão. O pai foi justo. Se você olhar no começo do texto, o pai dividiu a fazenda entre eles. Está no plural lá, dividiu entre eles. E o pai falou: ô filho, todas as minhas coisas são tuas. Mas era necessário nós alegrarmos, porque esse teu irmão, digamos, tinha se perdido e foi achado, voltou são e salvo, vamos alegrar. E o pai dialoga com os dois filhos. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Meu irmão, eu não sei o que você fez até aqui nesse momento, mas se você mudar a sua direção daqui para frente, Deus também vai mudar a sua história. A Bíblia diz: busca primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A questão é que nós dá mais valor coisas de que as coisas espirituais que vai mudar a nossa vida, a nossa direção. Nós dá mais valor coisas passageiras de que coisas eternas. Aqui nessa terra tudo se vai, tudo passa. Dá valor hoje. Dá valor ao que você é hoje. Se alegre com o que você é hoje, porque o mais Deus vai fazer na sua vida, aleluia.
Então esse homem se alegra por o seu filho que tinha se achado. Então nesse texto nós aprendemos coisas maravilhosas. É parábola que Jesus contou para nos ensinar a depender de Deus. Um abraço para você. Até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Deus abençoe.